Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai aí? Estamos retornando mais uma vez às nossas atividades após as nossas férias e vamos dar início hoje às aulas do terceiro bimestre. Hoje com o assunto função quadrática ou função polinomial do segundo grau, tá? Esse tema, vocês já tiveram uma tarefa, a gente já mandou para fazer uma pesquisa, uma consulta no seu próprio livro, na sua sala, né? E hoje a gente vai estar aqui dando uma introdução, explicando com o seu professor, te dando mais detalhes do que vem a ser esse tema. Nós já vimos no semestre passado, né, no segundo bimestre, o tema função do primeiro grau, né, cujo gráfico era uma reta. Agora a gente vai estudar as funções do segundo grau, tá bom? Então vamos lá. De maneira objetiva, toda função do segundo grau, ela vai ter esse formato aqui, ó. Tá? Ok, ó. Por que chama do segundo grau? Porque tem um xzinho aqui, ó, elevado a 2. Quando a função era do primeiro grau, vamos lembrar aqui, ó, era só assim, ó, f de x igual a ax mais b. O expoente do x era 1, né? E agora, como a função é do segundo grau, tá? Ela vai ter, ou tem que ter, o x sempre elevado a 2. Se vocês observarem, eu coloquei aqui, ó, exemplo 1. Uma função f de x, 2x2 mais 3x menos 15, tá? O coeficiente que fica na frente do x ao quadrado é o 2, que representa o a. O que fica na frente do x é o 3, que representa o b. Olha aí a setinha apontando. E esse que não tem nada de x grudado nele, representa o c, é o chamado termo independente. Beleza? Aí aqui eu coloquei, ó, o A é 2, o B é 3 e o C é menos 15. Está bem explicadinho, assim, detalhado. Quando a gente for passar os exercícios lá no seu livro, né, você tem como dar uma pescadinha aqui na tarefa para você fazer bem direitinho os exercícios, tá bom? Ó, vamos ver aqui agora o exemplo B, ou o exemplo 2, desculpem. Ó, menos x ao quadrado sobre 4 mais 5. Professor, isso aqui é uma função de segundo grau? Aqui, ó, o x está ao quadrado. Quem está bem aqui na frente do x, mas não aparece? Lembra? Ó, é o 1, né? Por isso que o coeficiente, esse númerozinho está na frente do x ao quadrado, é menos 1 sobre 4. Professor, por que o b é 0? Porque o b é o que fica na frente do x. E aqui não tem ninguém com x. Então é 0. Ah, então se não tem b, não é função do segundo grau. Opa! Continua sendo uma função do segundo grau, tá? Para ser função do segundo grau, ok? Tem que ter o x ao quadrado. Se não tiver os outros, não tem problema. Não deixa de ser função do segundo grau. Não pode faltar o elemento x ao quadrado, tá? Pode faltar o b, que tem x, e o c, que não tem nada de x. Mas se tiver só esse aqui, sem o b, continua sendo uma função do segundo grau. Por isso que o b é 0. E o c é 5, pois não tem ninguém de x junto dele, tá bom? No exemplo 3, função h de x, só lembrando, né? Função não é só com f, pode ser e, h, outras letras, né? Professor, isso aqui é uma função de segundo grau? Muito bem, você já aprendeu. Por quê? Porque tem x ao quadrado. Quem é o a? O a é o coeficiente que fica na frente do x ao quadrado. Quem está aqui na frente dele? Ó, menos 3 sobre 2. Então o coeficiente a é menos 3 sobre 2. E cadê o pessoal que tem x? Não tem. Por isso que o b é 0. E o c também não tem, é 0. Professor, isso é a função do segundo grau? Acabei de dizer para você que basta que tenha o x ao quadrado para ser uma função do segundo grau. Beleza? Aí está a primeira introduçãozinha para você entender o que vem a ser uma função do segundo grau. Tá bom? Agora, dando continuidade, né? Por que eu estou indo assim, nesse ritmo mais resumido? Porque nós já fizemos uma atividade anterior, né, para vocês consultarem o livro, pesquisarem, copiarem, lerem, né, em exemplos anteriores da atividade passada, tá bom? Então vamos aqui. Dada essa função, tá aqui a função que ele deu, tá? Essa função, para quem quiser acompanhar melhor,
ela está na página 110 do seu livro e é a questão número 2, bem explicadinho, né? Do jeito que a tia fazia com você lá no fundamentalzinho. Ela dava página e dava questão, que é para o bebê não se atrapalhar e ficar ligando para o professor dizendo: professor, qual é a página que tá, né? Mas aí o professor já coloca, que é para você acompanhar no seu livrinho, bem direitinho. Ah, professor, deixei o livro lá em Fortaleza. Vai, pega o transporte, vai pegar o livro, tá? Que aí facilita na resolução das suas tarefas. É bom que você tenha o livro para te acompanhar aí, né? Direitinho. Vamos lá. Professor, isso aqui é uma função do segundo grau? É, o senhor acabou de explicar. Eu não estou pedindo na questão não, mas só para lembrar. Quem é o A? O A é menos... Cadê o número? Se não tem, é o 1. Então o A é menos 1. O B, que fica na frente do X, é o 5. E o C é 6. Mas não é isso que ele quer nessa questão. Ele está dizendo assim, ó. Se o F de raiz quadrada de 2, né? Esse raiz quadrada de 2 está no lugar de quem? Ó, está no lugar de quem? Do X, né? Dentro do parênteses está o X. Se no lugar dele eu colocar a raiz de 2, em todo lugar que tenha um X, eu vou colocar o quê? Raiz de 2. Então, se o X é raiz de 2, quanto vai dar o Y? Pessoal, essa história me lembra alguma coisa. Quando a gente estudou a história do X e do Y, na história do domínio e imagem. Lembra a função lá no comecinho, lá atrás? Então, se o domínio é raiz de 2, quanto é a imagem? Vamos substituir. Menos, repete. No lugar de x eu coloquei quem? Raiz de 2, que foi o que a questão pediu. Elevado a 2, está aqui ele, ó. Mais 5 vezes x. Mas quem é o x que ele pediu? Raiz quadrada de 2, mais 6. Professor, pelo amor de Deus, eu acho isso muito difícil, mas o senhor ensina tão devagarzinho, explicando tudo tão detalhado, que eu tenho a raiva que eu entendo as coisas. Pelo amor de Deus, professor. É isso mesmo, por isso que eu explico bem detalhadinho para você, tá bom? Aí fica, ó, menos repete, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 4, mais 5 vezes raiz de 2, é só juntar, ó, 5 raiz de 2, mais 6 repete, menos repete. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2, todo mundo sabe disso, repete e repete. Professor, eu não posso juntar esse menos 2 com esse 5, não, esse 5 está grudadinho com 5 raiz de 2, ele tem uma raiz e ele não tem. Por que você colocou esse tracinho? Para juntar o menos 2 com 6, esse pode. Menos 2 juntando com 6, quanto que dá? 4. Tenho 6 e gasto 2, fica 4. E repete esse rapaz aqui. Professor, eu estou morrendo de vontade de somar 4 mais 5 e dar 9. Faça isso não, viu? Faça isso não, porque uma coisa tem raiz e a outra não tem. Então, uma coisa com raiz e outra sem raiz não são semelhantes. Então, você para aqui mesmo. Essa é a resposta. Quando x é raiz quadrada de 2, o y, que é a imagem, é 4 mais 5 raiz de 2. Sem vontade de juntar. Tá bom? É assim que a gente resolve. Tá bom? Ó, ainda na página 110, questão 2, tem o exemplo E, tá? Que eu copiei esse e esse como modelo. Por quê? Porque você já está sabendo. Eu vou passar a questão todinha para você fazer. E esses vão servir de exemplos para você ver como é que faz e fazer as outras questões que estarão lá. Tá bom? Então, ó, como é que resolve? Quanto é x para f de x igual a 49 sobre 4? É o contrário. Aqui ele dá o x e aqui ele dá o y. Y porque f de x, já estudamos em capítulo anterior, é a mesma coisa que y, tá bom? É a mesma coisa do colocar aqui, ó, y, tá certo? Aqui, y. Então aqui ele está dizendo, é o contrário. Na questão anterior, eu dei o x e achei o y. E agora eu estou dando o y e ele quer o x. Diz, professor, como é que faz isso? Estou te ensinando. Olha lá, você pega a mesma questão, função que ele deu, no lugar de f de x, quanto foi que ele disse que mandou você trocar? Por 49 sobre 4. Então, no lugar desse rapaz, eu coloco ele. E os demais? Repete tudinho. Olha aí que legal. Tudo repetidinho. Ó. Professor, como é que resolve isso?
Toda vez que tem uma fração, você faz o MMC. Aqui está fácil, né? Só tem um número embaixo, o MMC é 4. 4 para cá, 4 para lá. Dá igualdade, tá vendo? Ó? 4 dividido por 1, 4. Vezes menos x ao quadrado, dá menos 4x ao quadrado. 4 dividido por 1, 4. Vezes 5, 20. 20x. Aqui, ó. 4 dividido por 1. Pessoal, não estou vendo 1 aí não. Como se tivesse, né? Você sabe disso. 4 dividido por 1, 4 vezes 6, 24. Depois que eu resolvo a MMC, eu cancelo o bichinho, né? Ele só serve para resolver essa questãozinha aqui. Depois, foi o que sobrou. Tá aqui, o que sobrou foi esse pessoal de cima. Vou trazer todo mundo para o lado de cá da igualdade. Por quê? Porque é assim que se resolve uma equação do segundo grau. Vamos lá. Então, ó, trouxe todo mundo para cá e deu uma equação do segundo grau, que o A é 4, o B é menos 20 e o C é 25. Aí aqui, ó, eu dei toda a resolução de uma equação do segundo grau, que você já sabe desde o ensino fundamental e também eu já revisei, tá? Aqui acha o delta, tá aqui a formulazinha de uma equação do segundo grau, toda bem explicadinha. Aí onde tem o B, eu coloco o menos 20. Onde tem o A, eu coloco o 4. E aí eu fui resolvendo, ó. Menos B, mais ou menos delta. Quanto foi que deu delta? 0. x1 e x2, você há de lembrar isso, né? Quando o delta é igual a 0, o x1 e o x2 são iguais. Então, quando o y deu 49 sobre 4, o x deu quanto? 5 sobre 2. Beleza? Então, pessoal, ó, aí é só uma pequena introduçãozinha do que vem a ser uma função de segundo grau. Aguarde que logo, logo vou lançar a próxima aula com mais atividades e matérias, né, detalhes sobre função do segundo grau. É isso aí, a gente se vê.